Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Olá, meus irmãos, tudo bem com vocês? Aqui, mais uma vez, eu estou para falar um pouco daquilo que o Senhor tem colocado no meu coração. Eu creio que você está bem aí na sua casa. De fato, essa pandemia, essa quarentena, ela nos limita fisicamente, mas não espiritualmente, muito pelo contrário. Eu acredito verdadeiramente que nesse tempo a gente pode se aprofundar mais, a gente pode mergulhar mais. E inclusive a respeito disso que eu vim aqui para falar um pouco para vocês. E hoje, o que o Espírito Santo colocou no meu coração, já há alguns dias, até mesmo antes de eu receber o convite para estar aqui ministrando, a respeito da oração em outras línguas. E no âmbito mais sobre a edificação pessoal. Eu creio, e eu sei que existem algumas outras formas de oração. Eu sei que existe outros aspectos da oração em outras línguas. E, de fato, uma forma não é melhor do que a outra. Porém, eu quero falar essencialmente a respeito da oração em línguas, voltado para a parte que nos edifica. De fato, a Bíblia fala que a oração em outras línguas ela edifica o nosso espírito, fortalecendo a nossa fé. Nós vamos ler esse texto um pouco mais para frente. Se eu não me engano, está em Judas. Judas só tem um capítulo, no verso 20. E eu acredito que a oração em outras línguas nesse tempo é algo esplêndido e essencial. De fato, nós como cristãos devemos orar em outras línguas em todo tempo, a todo momento, mas eu acredito que nesse tempo que talvez a depressão possa estar querendo pegar alguém, o tédio de ficar em casa, eu acredito que até mesmo no surgimento de ideias, a oração em outras línguas ela pode não só nos livrar de determinada situação, como até mesmo fazer com que surjam ideias vindas diretamente do Espírito para as nossas vidas, amém? E é isso que eu quero falar com você nesse momento. Nós não vamos falar em específico do dom de oração em outras línguas, mas sim a oração em outras línguas, o batismo da oração em outras línguas, que está aí disponível para todos os cristãos, amém? Existem algumas teorias de que a oração em outras línguas são idiomas humanos, outras teses aí que dizem que a oração em outras línguas não é para todo mundo, ou até mesmo não é no tempo em que nós desejamos, é quando o Espírito Santo tocar no nosso coração ou quando Ele quiser. E o meu foco nesse momento aqui é específico em falar sobre os benefícios da oração em outras línguas, se de fato é para todos e quando nós podemos receber. Amém? Então fique comigo, vamos ver e acompanhar e mergulhar nisso que o Espírito Santo tem falado ao meu coração. Amém? Curve a sua cabeça, vamos fazer uma oração. Pai, eu te agradeço em nome de Jesus por esse momento, Pai. Eu creio, Senhor amado, que o que o Senhor tem colocado no meu coração é algo que trouxe, Pai, e traz benefício para a minha vida. E nesse instante, Pai, eu acredito que trará benefícios, Pai amado, trará clareza, trará esclarecimento, Pai, para a vida dos meus irmãos. Eu espero, Pai, que essa palavra de fato atinja os corações. Eu declaro e acredito que essa palavra, Pai, atingirá bons solos, Senhor amado. Eu declaro em nome de Jesus que os meus irmãos são bons solos, Pai, onde a Tua palavra está sendo plantada e frutificará, Pai, em nome de Jesus. Eu declaro, Senhor amado, que essa palavra entrará no nosso coração, Pai, de uma maneira extraordinária. Será uma semente que não será perdida, Pai, mas frutificará em nome de Jesus. Amém e amém. E para a gente começar a falar
a respeito da oração em outras línguas, eu quero primeiro ler com você um texto que está em Atos, no capítulo 2, que é de fato sobre a descida, do Espírito Santo, o famoso evento do Pentecostes, que nós falamos. E eu quero ler com você do verso 1 ao verso 4, amém? Então leia comigo. Diz assim: ao cumprir-se o dia de Pentecostes, estavam todos reunidos no mesmo lugar. De repente veio do céu um som como de um vento impetuoso e encheu toda a casa onde estavam assentados. E apareceram distribuídas entre eles línguas como de fogo, e pousou sobre cada um deles. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, o primeiro ponto que eu quero deixar registrado aqui com você, e de fato nós estamos começando a abordar esse assunto sobre a oração em outras línguas, pelo tema se é para todos. Sabe, irmãos, quando houve a descida do Pentecostes, só por esse texto aqui, a gente já pode compreender de que o Espírito Santo ele não fez distinção, ele não fez acepção de pessoas. Ele veio e foi sobre todos os cristãos que estavam ali naquele momento. Você pode recordar comigo aí no verso 4, ele diz assim: todos ficaram cheios do Espírito Santo e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, nesse primeiro ponto, a gente já entende que quando o Espírito Santo veio, quando se cumpriu a promessa de que, de fato, nós, os cristãos, seriam batizados com línguas de fogo, de fato, irmãos, foram todos. Não foi um, não foi dois, não foi três, não foi só quem estava à frente, se é que tinha alguém à frente do grupo, não foi só os cabeças, digamos assim, o que nos diz que não está reservado em específico somente para os líderes da igreja, somente para um diácono, somente para um pastor, para um líder de música, está disponível para você e para mim. Nós que somos cristãos, nós que aceitamos a Jesus como nosso suficiente e Senhor da nossa vida, amém? A oração em outras línguas, ela é um outro tema que nós vamos abordar aqui, é que ela é a evidência de estar cheio, a evidência de ser cheio do Espírito Santo. E eu quero mais uma vez com você ler o verso 4 na parte B, onde diz assim: e passaram a falar em outras línguas, segundo o Espírito lhes concedia que falassem. Então, irmãos, de fato, até então eu acredito que eles não tinham essas outras línguas. De fato, eles tinham a promessa. De fato, nós tínhamos a promessa. Quando Jesus ele subiu, quando ele estava para subir aos céus, ele falou que nós iríamos por esse mundo, se nós crêssemos, ele falou que os que creem iriam colocar as mãos, enfermos seriam curados, falaremos em outras línguas, mortos serão ressuscitados, se nós pegarmos em serpentes e escorpiões, nós não seremos atingidos, nós não morreremos por isso. Está lá em Marcos, se eu não me engano, no capítulo 16, então você pode até dar uma conferida, mas sabe, irmãos, que até que a descida do Espírito Santo acontecesse, eles não poderiam ser testemunhas de Jesus. E nós vamos verificar isso, mas eu quero falar com você aqui em específico, antes da gente entrar nesse tema, de que de fato a evidência de que hoje nós somos batizados no Espírito Santo é a oração em outras línguas. E aí eu peguei aqui eu puxei uma palavra aqui no grego para nós vermos o significado dela, da palavra cheios, onde no verso 4 ele diz: todos ficaram cheios do Espírito Santo. Essa palavra, no grego, ela quer dizer pleto, de ser preenchido. Então, quando nós fomos batizados pelo Espírito Santo, nós fomos preenchidos, nós fomos enchidos do teu poder. E aí sim, nós passamos a orar em outras línguas. Eu quero que você abra comigo a sua Bíblia, em Efésios 5,18, que nos remete a um texto que nós falamos muito
em nossas ministrações, nós falamos muito em conversas, em aconselhamentos. Na Epístola de Efésios, na carta aos Efésios, no capítulo 5, no verso 18, diz assim: e não vos embriagueis com vinho, no qual há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. E essa palavra aqui, enchei-vos, ela também, eu puxei a tradução dela aqui no grego, e quer dizer a palavra plero, que vem da palavra pleres, tornar cheio, completar. Ou seja, quando nós recebemos o batismo no Espírito Santo, ele nos enche. Nós somos, de fato, preenchidos pelo Espírito Santo e nós, de fato, nesse momento, nós estamos plenos, digamos assim. Mas sabe, amados, que é um papel nosso mantermos-nos cheios do Espírito Santo. Assim como Paulo está dizendo aqui na carta aos Efésios, não vos embriagueis com vinho, onde há dissolução, mas enchei-vos do Espírito Santo. Ou seja, quando nós somos batizados, nós somos completos, nós somos cheios. Porém, é um papel nosso mantermos-nos cheios. Como que nós mantermos-nos cheios do Espírito Santo? Orando em outras línguas. E mais à frente a gente vai verificar aqui que, obviamente, não é só orando em outras línguas, mas talvez seja um dos principais motivos e um dos principais afazeres que nós precisamos para poder nos manter cheios do Espírito Santo. De fato, o verso 19 de Efésios 5 diz: falando entre vós com salmos, entoando e louvando de coração ao Senhor, com hinos e cânticos espirituais, dando sempre graças por tudo a nosso Deus e Pai, em nome do nosso Senhor Jesus Cristo, sujeitando-vos uns aos outros no temor de Cristo. Então, aqui nós vemos mais algumas características, mais algumas ações que nós precisamos ter para nos manter cheios do Espírito Santo. Mas o que eu quero frisar com você agora é, de fato, a oração em outras línguas. Como nós vemos aqui, encher-se falando em outras línguas é mantermos-nos cheios daquilo que nós já recebemos do Espírito Santo. Então, um cristão, ele tem essa missão de se manter cheio. Ou seja, meus irmãos, nós precisamos sim orar em outras línguas. Eu creio sim que a oração em outras línguas, ela é para todos os cristãos. Porque uma vez que o Espírito Santo, ele é o nosso ajudador, o nosso amigo, e nós temos ele dentro de nós, quando nós aceitamos Jesus como nosso suficiente Salvador, como nosso Senhor e nosso Salvador, ele está dentro de nós, nos ajudando, mas existe a unção sobre nós, o Espírito Santo sobre nós. Eu vou indicar um livro para você, no final dessa ministração, que vai te edificar muito. Amém? Mas vamos prosseguir aqui. E nós estamos falando sobre manter-se cheio. E sabe, irmãos, de fato, essa é a vida do justo. Porque a palavra de Deus em Provérbios 4:18 diz que a vida do justo, ela é como a luz da aurora, que vai brilhando cada dia mais. Então, nós quando aceitamos Jesus, nós não podemos permanecer no mesmo nível. De fato, nós não podemos estar andando no mesmo nível na caminhada com Jesus. Porque se nós estamos caminhando com Jesus, nós nos tornamos justos quando nós aceitamos a Jesus. E a Bíblia diz que a vida do justo, ela é como a luz da aurora que vai brilhando cada vez mais. E a nossa vida vai brilhar cada vez mais quando nós nos parecermos mais com Jesus Cristo. Quando nós, de fato, trocarmos as nossas ações, os nossos desejos para viver uma vida guiada pelo Espírito Santo, uma vida sensível às direções do Espírito Santo. E isso nós fazemos com a nossa oração, com a oração em outras línguas. Então, só para a gente fazer um adendo, eu vou ler aqui com você Atos capítulo 1, no verso 8. Abra sua Bíblia aí comigo em Atos, capítulo 1, versículo 8, que diz assim: mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, e sereis minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, até os confins da terra. Ou seja, nós realmente precisamos estar cheios do Espírito Santo para que nós sejamos
testemunhas de Jesus Cristo. Por isso que, infelizmente, nós vemos, e eu não vou falar de denominação ou de alguém específico, mas eu acredito que você já se encontrou com alguém que se diz cristão, mas infelizmente não tem atitudes como de cristão. E por que isso, meus irmãos? Porque eles não estão cheios do Espírito Santo, eles não estão conectados com o Espírito Santo. Talvez eles entraram numa igreja, ouviram uma boa palavra, aquilo entrou no coração deles verdadeiramente, eles reconheceram Jesus como seu Salvador, mas não passaram a encher-se do Espírito Santo. Talvez eles não receberam o batismo do Espírito Santo que lhes dá poder para serem testemunhas. E é por isso talvez que existe infelizmente muitas pessoas que se dizem cristãos, mas não andam como cristãos, porque infelizmente não estão cheios do Espírito Santo e consequentemente não têm atitudes, não testificam desse poder, não testificam dessa unção, dessa vida de Jesus. E eu quero ir com você agora para o capítulo 14 de 1 Coríntios. De fato, nós vamos falar agora um pouquinho sobre a edificação, os benefícios do Espírito Santo. Nesse primeiro momento, eu mostrei para você que a vinda do Espírito Santo foi disponível para todos. Eu mostrei para você que o andar cheio do Espírito Santo é algo para todo cristão, porque senão nós não podemos ser testemunhas de Jesus Cristo. Então, a oração em outras línguas, que nos ajuda a manter-nos cheios, que nos ajuda a preencher todos os dias, ela é para todos os cristãos, amém? E eu quero falar com você um pouquinho sobre os benefícios dessa oração em outras línguas. Abra sua Bíblia comigo no capítulo, na primeira carta aos Coríntios, no capítulo 14. O capítulo 14 de 1 Coríntios, ele fala, eu acredito que essencialmente sobre a oração em outras línguas. Então eu sei que você vai ser muito edificado se você fizer uma leitura completa desse capítulo, mas eu vou pontuar aqui versículos específicos para a gente ser bem objetivo, amém? Então aqui no capítulo 14, 1 Coríntios, capítulo 14, no verso 4, diz assim: o que fala em outra língua, a si mesmo se edifica, mas o que profetiza, edifica a igreja. Ou seja, quando nós oramos em outras línguas, nós estamos nos edificando. E aí, mais uma vez, eu fui procurar essa palavra aqui no grego, porque eu acredito que quando nós pesquisamos um pouco mais a fundo, nós verificamos umas origens mais a fundo, ela traz uma consciência, uma clareza maior para a gente. Então, acompanha comigo. Essa palavra, eu puxei a palavra edifica, tá? Ele diz aqui no verso 4, que fala em outra língua, a si mesmo se edifica. Então essa palavra edifica, edificar, no grego, significa oikodomeo, que significa construir uma casa, erigir uma construção, edificar a partir da fundação, restaurar pela construção, reconstruir, reparar, fundar, estabelecer, promover crescimento em sabedoria cristã, afeição, graça, virtude, santidade, bem-aventurança, crescer em sabedoria e piedade. Então, meus irmãos, como está dizendo aqui, aquele que ora em outras línguas, a si mesmo se edifica, ou seja, a si mesmo se constrói. Então, por isso que nós falamos muito sobre a oração em outras línguas, e você pode orar em outras línguas no seu quarto, num momento de intimidade, de comunhão, você pode orar em outras línguas quando você está no trânsito, quando você está no trem, na condução, porque a oração em outras línguas é o seu espírito orando, é o homem direto para Deus e não de homem para homem. Então eu não preciso falar coisas que os homens vão entender, é de fato uma oração direcionada do homem para Deus, e é uma oração que nos constrói, é uma oração que estabelece as nossas bases quando nós estamos orando em outras línguas. Eu quero ler com você, eu citei logo no início, mas eu quero ler com você
lá em Judas, no capítulo 1, deixa eu abrir aqui. Judas, capítulo 1, no verso 20, que diz assim: vós, porém, amados, edificando-vos na vossa fé santíssima, orando no Espírito. E aí o 21 diz: guardai-vos no amor de Deus, esperando a misericórdia do nosso Senhor Jesus Cristo para a vida eterna. Então nós aguardamos a vinda do nosso Senhor Jesus Cristo, até que nós vamos para a vida eterna, fortificando, fortalecendo a nossa fé, orando em outras línguas. Sabe, meus irmãos, a oração em outras línguas, ela realmente, de fato ela é, e ela realmente parece um mistério. Quando nós estamos orando em outras línguas, e nós vamos ler isso aqui mais à frente, de fato a nossa mente fica infrutífera. A Bíblia diz isso. E às vezes nós não estamos com vontade, às vezes nós não estamos tão entusiasmados quando nós estamos orando em outras línguas, mas sabe que, de fato, o orar em outras línguas, ele é feito pela fé. Nós vamos ver isso também um pouquinho mais à frente, mas eu quero ressaltar com você sobre essa edificação. A oração em outras línguas, ela nos edifica, ela nos constrói. É como se a oração em outras línguas, ela fosse um material, e nós, os pedreiros. Então existe ali a massa, existe a pedra, existe a areia, mas nós é que movimentamos. Sabe, irmãos, eu acredito que construir uma casa, ela não seja algo muito benéfico, o trabalhar, mas o resultado disso, ele nos dá prazer. Não sei se você teve a oportunidade de construir a sua casa, se você tem uma casa própria, mas eu, por algum tempo, ajudei meu pai a fazer algumas construções em casa. Obviamente, eu não ajudei a subir a casa inteira, né, a casa do meu pai. Foi meu pai e os irmãos dele, ele comprou o terreno, enfim. Mas eu ajudei meu pai a fazer algumas coisas. E, de fato, o trabalho, o fazer, não era tão benéfico assim, não era tão prazeroso, melhor corrigindo. Mas a gente estava ali, debaixo de sol, debaixo de chuva, fazendo, construindo, trabalhando. E sabe, irmãos, quando a gente hoje vê o resultado de como ficou a casa, é algo extraordinário, é algo prazeroso. Então, o edificar a nossa vida espiritual, a nossa vida profissional, o edificar a nossa vida conjugal, a nossa vida material. Sabe, irmãos, nós podemos, de fato, construir, edificar tudo através da oração em outras línguas. E nós podemos orar em todos os momentos, em todo instante. Eu hoje me policio e eu pratico, né, essa oração no Espírito em todo o tempo. E não é fácil, eu concordo com você que não é fácil. Às vezes a gente está ali e acaba esquecendo. Às vezes você vai lavar uma louça e você fala, vou orar em outras línguas lavando louça. Aí você começa e fala, Rokandabara, de repente sua mente já foi em outro lugar. Acontece, mas a perseverança vai nos fazer ser aprovados e fortalecer a nossa fé. Assim como diz também Tiago, se eu não me engano, ele diz que o fato de nós passarmos por tribulações e permanecermos firmes, permanecermos fiéis, isso vai fazer com que a nossa fé seja fortificada. Quanto mais se você perseverar em orar em outras línguas. Amém? E como eu disse, né, às vezes a gente pode ficar voando, às vezes a gente fica em outro mundo, mas orando em outras línguas. Só para te contextualizar, no próprio capítulo 14 de 1 Coríntios, se você quiser abrir comigo, pode abrir, capítulo 14, no verso 13. Verso 13 e 14, diz assim, pelo que o que fala em outra língua deve orar para que possa interpretar. Porque se eu orar em outra língua, o meu espírito ora de fato, mas a minha mente fica infrutífera. Então, realmente, às vezes nós podemos começar a orar em outras línguas e a gente começa, às vezes dá um pouquinho de sono, mas a gente persevera, a gente continua. De repente, rompe.
rompe a situação, de repente surge uma ideia, de repente algo acontece. Sabe, irmãos, mas nós precisamos estar ali, orando em espírito, orando diretamente ao Pai. Sabe o que muitas vezes eu ajoelho no meu quarto, na cozinha, às vezes quando eu vou orar, e eu falo: Espírito Santo, nesse instante eu vou orar em outras línguas para que eu tenha mais sensibilidade, intimidade, para que meu espírito de fato esteja na conexão, na frequência correta. Me ajude, traga do Pai aquilo que eu preciso corrigir, eleva ao Pai aquilo que eu preciso levar, mas talvez eu não estou conseguindo me expressar. E o Espírito Santo, e de repente eu começo a orar em outras línguas, e sem sentir nada, e de repente, irmão, começa o calabachê, aleluia! Estou brincando, mas de repente aquela oração começa a ficar fervorosa, e eu recebo respostas de perguntas, eu recebo respostas de questionamentos que eu tinha, eu recebo a paz que excede todo entendimento, e que está em Jesus Cristo e que nos foi dada. Então a oração em outras línguas, ela não só nos edifica, mas ela traz tudo aquilo que nós precisamos. E eu até acabei antecipando um pouquinho o que eu ia falar sobre trazer e elevar disso ao Pai. Mas eu quero que você abra agora a sua Bíblia comigo, só para a gente também contextualizar o que eu acabei de falar. Na verdade, vamos manter-nos no mesmo capítulo, e no verso 2 diz assim, capítulo 14 de 1 Coríntios: Pois quem fala em outra língua não fala a homens, senão a Deus, visto que ninguém o entende, e em espírito fala mistérios. Então, quando nós estamos orando em outras línguas, não fique preocupado se você não está entendendo, mas ore, assim como diz aqui no verso 13, para que você tenha a revelação daquilo que você está orando. Mas saiba que se de fato você não tiver uma compreensão clara do que você está orando logo de início, mantenha-se em perseverança, que eu te garanto que vai romper. E eu te garanto, e na verdade não sou eu que te garanto, é a Bíblia que te garante. A Bíblia diz que você está sendo construído, você está sendo edificado quando você está orando em outras línguas. E aí eu informei, que eu me adiantei, então corre comigo ali para Romanos, no capítulo 8, abra sua Bíblia comigo em Romanos, capítulo 8, no verso 26. A gente vai ler exatamente o que eu acabei de falar para vocês, que diz, Romanos 8, 26 diz: Também o Espírito, semelhantemente, nos assiste em nossa fraqueza, porque não sabemos orar como convém, mas o mesmo Espírito intercede por nós sobremaneira, com gemidos inexprimíveis. Sabe, irmãos, existe uma diferença entre oração e intercessão. Infelizmente, muitos cristãos confundem intercessão com oração. E sabe que a Bíblia diz que às vezes nós não sabemos orar como convém, mas que o Espírito Santo intercede por nós. Então, na verdade, não é que nós deixamos de orar. Não, pelo contrário, nós temos o auxílio do Espírito Santo, porque Ele intercede por nós. Então, quando nós tomamos a atitude de orar em outra língua, de orar em outras línguas, o Espírito Santo está intercedendo por nós. Ele está elevando ao Pai aquilo que nós precisamos. Ele está trazendo aquilo que nós precisamos. Talvez seja uma ideia, talvez seja uma correção, talvez seja uma exortação, talvez seja uma palavra de edificação. Mas quando nós estamos orando em outras línguas, certamente nós estamos em direção ao alvo, que é Jesus Cristo. Nós estamos, de fato, caminhando para um progresso. Nós estamos sendo edificados. Amém? Então, nós podemos dizer que a oração em outras línguas, ela realmente nos constrói. Tem uma frase aqui do Kenneth Hagin que eu vou ler aqui para vocês, mas antes disso, eu quero contar um breve testemunho. No ano em que eu fiz o Rema, foi 2016 e 2017, foi um dos anos mais complicados, digamos assim, referente ao meu casamento. Nós a palavra estava entrando, gente, o Rema é maravilhoso, meus irmãos, façam o Rema.
mas nós não soubemos administrar o tempo, eu e minha esposa, com o trabalho e com o estudo. E isso acabou afetando um pouco o nosso casamento, e nós não estávamos de fato muito bem. Nós nos aconselhamos com o pastor, nós tivemos conselhos de amigos dos nossos pais também, mas sabe, irmãos, que quando eu tive esse insight, digamos assim, quando o Espírito Santo me comunicou por dentro, ore em outras línguas a respeito do seu casamento. Irmãos, foi algo sobrenatural. É um testemunho que eu conto de fato de boca cheia, porque eu vi a situação ser mudada como um passe de mágicas. Sabe, eu e a minha esposa, nós não estávamos muito bem, realmente um contra o outro. Pode ficar tranquilo que a gente não se desrespeitou, não teve agressão, tô brincando. Mas realmente não estava dando liga, a gente não estava sabendo administrar todo esse tempo. E nós estávamos realmente no início do casamento. Nós casamos em 2016 também, nós estávamos no primeiro e no segundo ano de casamento. Nós não estávamos sabendo lidar com tudo novo, né, digamos assim. E quando me veio essa direção, eu passei a acordar mais cedo. Realmente a gente tinha uma rotina muito puxada, a gente acordava praticamente 7 horas da manhã, chegava em casa 11 horas da noite, mas eu decidi acordar um pouco mais cedo. Eu falei, não, ok, Espírito Santo, vou seguir essa direção. E eu já era batizado no Espírito Santo, já falava, já orava em outras línguas, e eu comecei a orar em outras línguas num período de 40, eu comecei pouco, e não fique chateado se você não conseguir fazer muito tempo. O ideal é você começar. Amém? E eu comecei fazendo 20 minutos, eu comecei depois, pulei para 30, de repente eu passei mais de 1 hora orando em outras línguas e eu falava, Espírito Santo, nesse instante eu vou orar em outras línguas em referência ao meu casamento. Traga-nos a correção daquilo que nós precisamos aprender, traga-nos a exortação daquilo que nós precisamos alinhar e também, Espírito Santo, nos dê sabedoria para que nós possamos ser bom marido e ser boa esposa. E amados, comecei. Irmãos, muitas vezes, incansavelmente, eu posso contar para você que eu não sentia nada. Por muitos dias, eu fazia literalmente pela fé. Muitas vezes me dava sono, eu gosto muito de orar ajoelhado, e às vezes me dava sono de joelho, e eu levantava e não desisti. De repente, aconteceu. De repente, eu vi minha esposa agindo de uma maneira que muito me agradou. De repente, eu comecei a agir de uma maneira que muito agradou a minha esposa, e parece que foi como colocar óleo numa engrenagem. Sabe, irmãos, as coisas começaram a acontecer. Lógico que existe um posicionamento, nós precisamos andar em amor, nós precisamos andar de acordo com a palavra, mas eu estou falando para você que existe um segredo, digamos assim, e de fato a Bíblia demonstra que esse é um poder, e nós podemos desfrutar desse poder quando nós oramos em outras línguas. Então eu orei a respeito dessa situação, e amados, a coisa aconteceu como que num passe de mágicas. Então eu sou testemunho vivo de que a oração em outras línguas, a perseverança na oração em outras línguas, ela edifica. E hoje nós temos um casamento construído, de fato, em oração, em base, com uma base sólida. E eu acredito que os nossos líderes que acompanharam esse momento difícil podem testemunhar e testificar da vida que nós vivemos hoje para o que nós vivíamos. E a frase de Kenneth Hagin a respeito de oração em línguas diz: a oração em línguas é uma forma sobrenatural que Deus nos deu, através do qual nosso espírito humano pode orar sem passar pela nossa mente. Então, realmente, nós oramos pelo Espírito, muitas vezes nem passa pela nossa mente, mas vai direto ao encontro do Pai. E para a gente já se direcionar para o fim, eu creio que ficou um pouco claro aqui, eu acredito que nós pudemos esclarecer de que, de fato, a oração em outras línguas, ela é para todos nós, ela está disponível para todos nós, ela é para o cristão.
Afinal de contas, o cristão ele precisa sair do mesmo nível, e a oração, que é a edificação, a construção, a nossa construção, ela vai nos elevar a outro nível. Amém? Eu acredito também que ficou claro sobre os benefícios, um dos benefícios da oração em outras línguas. Ela te edifica, ela pode de fato te trazer ideias, te tirar da onde você está e te elevar para outros lugares. Se eu não me engano, o pastor Kenneth Hagin conta em um dos livros dele de que ele conheceu um irmão muito próspero. E, se eu não me engano, a história é mais ou menos assim. E ele disse que perguntou por quê, como que ele fazia para sempre fechar os negócios certos. Com ele não tinha erro, ele sempre dava a tacada certa, digamos assim. E ele falou para o irmão que ele sempre orava e ele não tomava nenhuma decisão até que o Espírito Santo desse a confirmação de que ele podia fechar tal negócio. Então, a oração em outras línguas, ela vai te construir, ela vai te edificar, ela pode te dar ideias, ela pode te dar insights para que você tenha progresso em todas as áreas da sua vida. Amém? E aí eu deixei aqui algumas perguntas, né? Então vamos lá, eu coloquei aqui. Mas como receber o batismo? Existe um momento específico para o batismo? É só quando o Espírito Santo quer? Eu preciso estar em um nível hard? Todas essas perguntas, elas têm a mesma resposta. Sim e não. De fato, nós precisamos nós precisamos querer, né, um nível mais profundo. E nós só desejamos um nível mais profundo quando nós já chegamos a certo nível de conhecimento. De fato, quem não tem conhecimento sobre essas questões, quem não se interessa, nunca vai aderir a, digamos assim, né, passar a orar em outras línguas. Então, sim, eu acredito que você está num nível mais profundo de intimidade, desejando essa oração em outras línguas. E aí uma outra pergunta é, só quando ele quer? Sim e não. É só quando ele quer? De fato, mas ele já quis. Amém? Amém? Ele já quis. Quando ele desceu sobre o Pentecostes, quando foi a descida, ele estava dizendo que ele queria estar sobre nós. E agora é um papel nosso, de fato, receber o batismo do Espírito Santo. Existe um momento específico? Existe. Quando você quiser, meu irmão. O dia que você quiser, o dia que você tiver a fé, o dia que você estiver em fé para receber, é o dia específico. E a outra pergunta é, como receber o batismo? Então vamos lá, meus irmãos. O batismo no Espírito Santo, ele é como a salvação. É pela fé, é mediante a fé que você recebe o batismo em outras línguas. É como você virar uma chave. Sabe, irmãos, de fato, às vezes uma porta trancada, o simples ato de você virar uma chave, ela pode abrir uma porta que te levará a um lugar extraordinário. Então, para você receber o batismo no Espírito Santo, basta tão somente você crer que ele é real e que de fato ele é para você. E para que você creia, eu quero ler alguns textos com você bem rapidamente. Nós já estamos chegando ao final, amém? Atos capítulo 8, no verso 14. Se você puder, abra sua Bíblia comigo. Atos no verso 8, 14 diz assim: ouvindo os apóstolos que estavam em Jerusalém, que Samaria recebera a palavra de Deus, enviaram-lhe Pedro e João, os quais, descendo para lá, oraram por eles para que recebessem o Espírito Santo, porquanto não haviam ainda descido sobre nenhum deles, mas somente haviam sido batizados em nome do Senhor Jesus. Então lhes impunham as mãos e recebiam estes o Espírito Santo. Então aqui nós vemos que eles receberam o Espírito Santo. Eles primeiro creram em Jesus, depois conheceram a palavra, conheceram a respeito da oração em outras línguas, do batismo do Espírito Santo, e de fato eles receberam. E só para a gente fazer um adendo aqui, no verso seguinte, ele diz que Simão, um dos que acompanhavam, ele tentou barganhar com os discípulos, né, pedindo
para que eles lhe dessem esse direito, esse poder de transferir o Espírito Santo. Rapidamente, só para a gente enfatizar, diz assim, ó, o verso 18: vendo, porém, Simão que, pelo fato de imporem os apóstolos as mãos, era concedido o Espírito Santo, ofereceu-lhes dinheiro, propondo: concedei-me também a mim este poder. Só a primeira palavra que diz vendo. E aí eu quero pegar essa palavra e te levar a imaginar que como que ele viu que desceu o Espírito Santo sobre a vida deles. Então eu creio certamente que nesse momento que eles começaram, que eles receberam o Espírito Santo, o batismo, eles começaram a falar em outras línguas, porque essa seria uma evidência onde Simão aqui poderia ter visto a vinda, a descida do Espírito Santo. E eu quero ler mais um texto com você, Atos 19, no capítulo 1, Atos capítulo 19, do verso 1 ao verso 6, diz assim: aconteceu que, estando Apolo em Corinto, Paulo, tendo passado pelas regiões mais altas, chegou a Éfeso e, achando ali alguns discípulos, perguntou-lhes: recebeste, porventura, o Espírito Santo quando crestes? Ao que lhe responderam: pelo contrário, nem mesmo ouvimos que existe o Espírito Santo. Então Paulo perguntou: em que, pois, fostes batizados? E responderam: no batismo de João. E disse-lhe Paulo: João realizou o batismo de arrependimento, dizendo ao povo que cresce naquele que vinha depois dele, a saber, Jesus. Eles, tendo ouvido isto, foram batizados em nome do Senhor Jesus. E, impondo-lhes as mãos, Paulo, veio sobre eles o Espírito Santo, e tanto falavam em línguas como profetizavam. E aí mais um texto para a gente poder finalizar, que está em Atos 10, no verso 44 e 46, diz: ainda Pedro falava estas coisas quando caiu o Espírito Santo sobre todos os que ouviam a palavra, e os fiéis que eram da circuncisão, que vieram com Pedro, admiraram-se, porque também sobre os gentios foi derramado o dom do Espírito Santo, pois os ouviam falando em línguas e engrandecendo a Deus. Então aqui nós vemos que por onde eles passavam, eles ministravam a palavra, ministravam o evangelho, as boas novas a respeito de Jesus, e impunham as mãos, e ali as pessoas eram batizadas. De fato, nós cremos na transferência de unção através do impor as mãos. Mas aqui, no último capítulo que nós lemos aqui, no capítulo 10 de Atos, no verso 44, diz que Pedro, ainda quando estava pregando, desceu o Espírito Santo. De fato, ele diz: caiu o Espírito Santo sobre todos que ouviam a palavra. E nesse momento, meus irmãos, eu quero fazer uma oração para você que ouviu essa ministração, para você que está cheio e desejoso de ser batizado pelo Espírito Santo. Eu creio que, talvez até no decorrer dessa ministração, o Espírito Santo já caiu sobre a sua vida e você já está batizado no Espírito Santo, você já está orando em outras línguas, mas eu quero também fazer essa oração para que você que está acompanhando essa ministração e tem o desejo de orar em outras línguas, que você creia, tão somente creia e receba o batismo do Espírito Santo e passe a orar em outras línguas, pois a evidência de que você foi batizado é a oração em outras línguas, assim como nós falamos. Amém? Curve a sua cabeça, nós vamos fazer uma oração nesse momento. Pai, eu te agradeço por essa palavra maravilhosa, eu te agradeço, Senhor amado, por tudo que o Senhor colocou no meu coração, Pai, eu te agradeço porque eu sei, Senhor amado, que essa palavra trouxe edificação para mim e para os meus irmãos. Pai, eu oro por essa vida agora, Pai, por essas vidas que ainda não receberam o batismo no Espírito Santo. Senhor amado, eu declaro agora em nome de Jesus, eles sendo batizados, Pai amado, eles recebendo do Espírito Santo, Pai, esse poder, ó Deus amado, que nos auxilia, esse poder que nos edifica, e eu declaro agora em nome de Jesus, sendo batizados, cada um conforme a sua fé, conforme a tua palavra, que já nos destinou, Pai, que já nos deu esse benefício do orar em outras línguas. Em nome de Jesus, eu creio, Pai, na tua palavra. Aleluia!
E agora, meu irmão, você pode investir um tempo em oração em outras línguas. Eu sei que parece algo tão mágico, mas de fato é a palavra de Deus que foi ministrada e Deus não é homem para que minta, amém? Então você pode nesse instante, você que acabou de ser batizado, orar em outras línguas, pode separar um tempo de comunhão, ir lá e orar em outras línguas, e você também que tem o desejo de conhecer mais sobre isso, eu puxei de fato um aspecto, sobre um braço, sobre a oração em outras línguas. Nós temos o Rema, a escola Rema, você pode falar com a secretaria aqui da igreja, a secretaria está funcionando, nós temos a matéria chamada Oração que Prevalece, uma matéria extraordinária, você vai aprender várias formas de oração e em específico também sobre a oração em outras línguas, amém? Eu quero, para a gente finalizar, só deixar 2 livros aqui para vocês. Esse livro aqui, que é o Espírito dentro de nós e o Espírito sobre nós, do irmão Kenneth Hagin, pastor Kenneth Hagin. E o outro livro também de Kenneth Hagin, Línguas, depois do dia de Pentecostes. Eu creio que você vai ser muito edificado com a leitura desses livros, amém? E a sua vida nunca mais será a mesma. Deus abençoe. Fala, amados! Que vídeo maravilhoso você acabou de assistir agora, não é mesmo? E eu quero aproveitar a oportunidade e trazer dicas maravilhosas para vocês. Se você ainda não é inscrito no nosso canal do YouTube, inscreva-se agora. É rápido e fácil, é só clicar. E aproveite, clique no joinha, deixe o seu like. Isso é muito importante para o nosso canal. Agora um aviso importante. Não esqueça de ativar o sininho do YouTube, porque isso é muito importante para vocês. Porque toda vez que a igreja publicar vídeos novos, você será notificado e você vai saber que existe um vídeo novo e fresquinho para você se alimentar da palavra de Deus. Contamos com vocês. Fala, povo de Deus! Você pensou que não ia ter avisos, né? Então, fiquem ligados porque já vamos começar. Amados, venho trazer recados importantes nesse momento que estamos passando agora. E o primeiro recado é... Amados, lave bem as suas mãos. É isso aí, ó. Sabonete, água, esfrega bem entre os dedos, nas unhas, antebraço. Amados, vamos manter a higiene para que a nossa imunidade continue firme e forte todos os dias, hein? E lógico que também não podemos esquecer do álcool em gel. Você que tem na sua casa, sempre que você saiu, pegou na maçaneta da porta, num corrimão, no elevador, amados, higienize a sua mão com álcool em gel, que também ajuda bastante. Vamos manter a nossa imunidade lá em cima. E olha só, a palavra de Deus diz que praga nenhuma chegará à nossa tenda. Então, abençoado, pelo amor de Deus, fique na sua tenda, fique na sua casa, fique no seu canto, amado. É isso aí, devemos nos prevenir cada vez mais para que esse vírus pare o mais rápido possível. E já estamos orando e sei que também você está orando na sua casa e a cura já chegou. No reino espiritual, a cura já existe. Então vamos cada vez mais nos manter em casa, a não ser um caso de urgência que você tem que sair. Se não, abençoado, fique na sua tenda. Amamos vocês. Beijo.